Olá, pessoal. Sou o professor Josimar Silva. Nós vamos abordar nessa aula situações em que a gente constata que resolveu de uma maneira errada um problema e não consegue identificar o erro. Isso é muito comum em matemática, principalmente em combinatória. Esse tipo de coisa incomoda tanto o aluno como o professor. É muito comum, quando eu estou dando aula de combinatória, o aluno chegar para mim e perguntar: professor, eu resolvi assim, está errado, onde foi que eu errei? E é exatamente esse o tema da nossa aula de hoje. Aqui. Professor, onde foi que eu errei? Então vamos pegar esses erros clássicos e vamos discutir um pouco, tá? Para que a gente possa identificá-los quando a gente se deparar com eles, né? E saber, e não entrar, e não cair no problema de cometê-los, tá? Vamos lá. Começar com esse problema. Quantas comissões de 5 pessoas, contendo pelo menos 2 mulheres, podemos escolher de um grupo de 8 homens e 3 mulheres? Ok? Eu vou apresentar agora uma solução errada, tá? E você vai ter um tempinho para tentar descobrir onde está o erro. A solução é essa aqui. Eu vou explicar como foi elaborada essa solução. Tá? O grupo tem 8 homens e 3 mulheres. Eu quero formar grupos de 5, onde pelo menos 2 são mulheres. Tá? Garanto as 2 mulheres. Combinação de 3, 2 a 2. De 3, escolhe 2. Garanti as 2 mulheres do grupo, tá? Eu tenho aqui, ó, 5 pessoas. Então, eu já coloco as 2 mulheres no grupo. Eu já tenho a garantia de que esse grupo tem pelo menos 2 mulheres. Tirando 2 mulheres do grupo de 11 pessoas, me restam 9 outras pessoas. Dessas 9, eu vou escolher 3, tá? Escolho 3 para completar o grupo, perfazendo 5 pessoas. Nessa última escolha de 3 pessoas, eventualmente pode vir a terceira mulher, pode vir mais uma mulher, tá? Se vier, tudo bem, vou ficar com 3 mulheres. O grupo tem que ter pelo menos 2 mulheres. Se não vier, não tem problema, já coloquei as 2 mulheres antes, tá? Então, fazendo as contas, nós vamos encontrar 252 modos, tudo bem? Essa solução está errada, tá? Onde é que está o erro dessa solução? Sugiro que você pause, tá? E tente encontrar o erro. Então vamos à discussão. Tá? Essa solução errada aqui, ela na verdade tem contagens excessivas, tem contagens indevidas. Tá? Segundo o nosso saudoso mestre, nosso querido professor Morgado, né? Combinatório é um assunto muito simples. Porque só há 2 maneiras de errar em combinatória, segundo ele. Ele falava em tom de brincadeira, é claro, né? Só há 2 maneiras de errar em combinatória. Ou você conta mais, ou você conta menos. Portanto, um assunto que só pode ser errado de 2 formas, não pode ser considerado um assunto difícil, né? Ele falava isso em tom de brincadeira. Então, a gente fez contagem excessiva e a gente vai descobrir como é que foi feita essa contagem excessiva, tá? Vou apresentar aqui uma solução correta. Uma solução correta é abrindo em 2 casos. Na primeira situação, eu tenho exatamente 2 mulheres, somente 2 mulheres, tá? E aí eu vou completar o grupo com 3 homens, tudo bem? Então escolho 2 mulheres, combinação de 3, 2 a 2, tá? De 3 escolhe 2, depois de 8 escolhe 3. E a segunda situação, eu vou ter 3 mulheres. Das 3 mulheres eu escolho as 3, ou seja, de uma única maneira, né? Coloco as 3 mulheres no grupo. Vão me restar 2 vagas. Essas 2 vagas vão ser preenchidas por homens. Então, combinação de 8, 2 a 2. Somando tudo, eu encontro 196. Essa é a solução correta, essa é a resposta, tá? Uma outra maneira de se chegar a essa resposta correta pode ser feita da maneira destrutiva. A maneira que nós acabamos de resolver, essa maneira aqui, é a maneira construtiva. Nós construímos as possibilidades possíveis e depois somamos elas. Agora eu vou resolver da maneira destrutiva. O que é que eu faço? Eu conto a mais e depois eu retiro as contagens indevidas, o que era proibido, tá? Então, eu escolho 5 pessoas dentro do grupo de 11, tá? Sem me preocupar com a restrição. Tudo bem? Combinação de 11, 5 a 5. Depois eu retiro os casos proibidos. Quais são os casos proibidos? As situações nas quais eu tenho 5 homens. Eu não quero isso. Então, retiro essas situações. Tá? E uma outra situação proibida também é onde eu tiver a situação em que eu tenho uma única mulher. Se eu tiver uma única mulher, também não serve. Eu tenho que ter pelo menos 2 mulheres. Então, de quantas maneiras eu posso escolher uma das 3 mulheres? De 3 formas. Depois eu completo
o grupo com 4 homens, tá? Também vou encontrar 196, as duas soluções são legítimas, são válidas, são corretas, tá? Uma construtiva e a outra destrutiva. Agora a gente vai fazer uma discussão para tentar perceber onde é que se deu esse erro, tá? Como é que foi que a gente fez a contagem errada, optando pela primeira solução errada, tá? Acontece o seguinte, quando eu escolho aqui a combinação de 3, 2 a 2, quando eu escolho essas duas mulheres para colocar no grupo, tá? Eu posso escolher M1 e M2, tudo bem? E depois eu escolho 3 pessoas quaisquer do pessoal restante. Vamos imaginar que tenha vindo uma mulher também nessas 3 aqui que eu escolhi, tá? Que pode acontecer. Então eu tenho essa situação aqui, M1 e M2 foram escolhidas inicialmente e na segunda escolha, tá? Eu escolhi M3, H1 e H2. Ok. Essa situação ela foi considerada, ela foi contada, tá? Mais de uma maneira, tá? Foi contada assim, eu também, ó. Se eu tivesse escolhido de primeira, inicialmente M1 e M3, e depois M2 tivesse vindo junta com a mulher 2, com os outros 2 homens, com H1 e H2. Tudo bem? E a mesma coisa acontecendo aqui, M1, M2, M3 inicialmente e M1 depois. Repare que essas 3 configurações elas são idênticas, mas elas foram contabilizadas como diferentes, tá? De maneira equivocada. Então, produzindo aquela contagem excessiva. Repare que isso aqui vai acontecer para cada par de homens que for escolhido, tá? De quantas maneiras eu posso escolher 2 homens? Aqui eu escolhi H1 e H2. De quantas maneiras eu poderia escolher 2 homens? Olha, combinação de 8 tomado de 2 a 2. Isso vai me dar 8 vezes 7 sobre o 2, 28. Então, olha só. Aqui, isso aqui pode acontecer de 28 maneiras. Isso aqui também de 28 maneiras, isso aqui também de 28 maneiras. Essas duas aqui, ó, situações, elas foram contadas indevidamente. Portanto, eu tenho 56 contagens a mais, tá? Situações a mais, configurações a mais. Repare que se eu subtrair 56 desse resultado, eu vou encontrar o resultado correto, tá? Mas isso não é uma coisa fácil de ser feita. É preciso ter muita experiência para identificar onde está exatamente o erro. Às vezes o aluno traz e pergunta, professor, onde foi que eu errei? Além de você encontrar onde errou, às vezes se pede também para corrigir. Como é que eu faço para corrigir? Repare que essa situação aqui é uma situação de difícil correção. Você precisa ter muita experiência para identificar como é que se faz desfaz essas contagens excessivas. Então, não é recomendável que se faça de propósito essa solução para depois corrigir. Tá? Essa correção aqui que nós fizemos nessa solução foi fácil de ser feita. A gente fez essa correção com muita tranquilidade. Mas essa aqui, não, essa aqui é difícil. Repare que se eu tivesse 4 mulheres em vez de 3 mulheres, se eu tivesse 4, eu não teria somente 3 situações aqui. Eu teria a combinação de 4, 2 a 2, que vai dar 6. Então eu teria, na verdade, 6 situações aqui, cada uma delas para um par de homens. Quer dizer, a correção se dá de uma maneira muito difícil, tá? Então, não é recomendável que se faça isso. Então, acho que a gente fez uma discussão aí a respeito de como se erra esse tipo de problema. Esse tipo de erro é um erro muito comum, é um erro clássico, e ele aparece em roupagens diferentes. Às vezes você leva um pouco de tempo para perceber que se trata da mesma situação. Tá? Aqui a gente pegou um problema de comissões, mas aí se apresenta de outras maneiras. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí o porquê do erro. Com isso, a gente encerra a nossa aula.